Olá, nobres amigos, eu sou Lucas Docas, o príncipe exilado Lucas Possalski II, e neste vídeo aqui, respondendo a dúvida do nosso nobre amigo José Júnior, falarei para vocês sobre como se faziam cumprir as leis na Idade Média e como eram as pessoas que faziam isso. E, cara, leis sendo cumpridas na Idade Média. Essa é uma pergunta que o nosso nobre amigo fez, mas que eu posso dizer que na boa ela é uma grande pegadinha para todos os desavisados que não entendem muito bem como eram as coisas na Idade Média. Sim, isso é uma verdadeira pegadinha. Por quê? Porque, vamos falar a verdade, hoje a gente tem milhares de leis feitas por um congresso e todo o resto, e que são modificadas, que os entendimentos jurídicos mudam o tempo todo, e o sistema jurídico da Idade Média era uma coisa muito, mas muito mais simples do que é hoje. Então podemos dizer que basicamente a maioria das leis que nós temos hoje nem sequer existiam na época. A coisa era ínfima perto do que é hoje. Então, basicamente, não haviam tantas leis. E a grande maioria das leis eram ou as leis da terra, do feudo, ou as, entre aspas, leis religiosas. No caso das leis da terra, já deixando bem claro, quem fazia a lei ser cumprida era o próprio senhor da terra, era o senhor feudal. Então, por exemplo, o senhor de cada feudo definia as leis de seu feudo. E não era o rei que definia as leis de todo mundo, não havia essa centralização toda de poder que há hoje. Não, cada senhor feudal definia sua própria lei dentro do seu feudo. O próprio senhor feudal era o responsável por fazê-las serem cumpridas. Ele e sua equipe, suas forças militares. Então, basicamente, podemos dizer que qualquer outra forma de encarar a lei nesse período soa minimamente bizarra, uma vez que o próprio senhor definia as leis e as fazia serem cumpridas dentro de seu feudo. Novamente, ele não podia fazer leis para outros feudos, independente se esse era um feudo vassalo ou um feudo suzerano ao dele, mas a propriedade era dele, a lei era dele. Não tem mágica, não tem nada que mistificar nisso. Porém, é lógico que tem uma questão de coerência também, porque o cara era livre para criar a lei que ele quisesse dentro do feudo dele? Era. Agora, como eu já falei em vários vídeos, vou falar de novo aqui nesse para deixar a referência clara, o servo não é propriedade do senhor feudal. O servo não é um escravo e ele não está preso à terra. O servo era uma pessoa livre que poderia ir e vir a hora que ele quisesse. Então, se um dia o servo desejasse deixar o feudo, depois de quitadas as suas obrigações legais com o senhor feudal, ou até não quitando elas, que teoricamente ele poderia sair na hora que ele bem entendesse, quer saber se ele ia conseguir sair sem quitar essas coisas, mas tecnicamente se ele saísse e fosse para a terra de outro senhor feudal, que não fizesse acordos com esse senhor feudal para, em caso de alguma negação assim de cumprimento, cara, a partir do momento que ele estivesse fora da terra desse senhor, acabou. Ele não é mais obrigado a obedecer nada desse senhor. Porque, novamente, servo ou plebeu, ou como preferir chamar, não é propriedade. Então, de certa forma, havia um sensato incentivo ao nobre a não criar coisas muito absurdas que o prejudicassem, uma vez que o nobre era como se fosse um grande locador de terras. Se ele parasse de locar as terras para os plebeus, assim vamos chamar, para os camponeses, por exemplo, ele perderia suas fontes de rendimento, sejam elas em dinheiro, ou fontes para produzir alimento ou outros bens para ele. Então, havia uma certa sensatez necessária ao nobre para ele não perder o que ele tinha, vamos dizer assim. Porque, de certa forma, ele ganhava com esses acordos. E para ele não seria bom deixar que esses acordos ruíssem. Então, até por isso, ele não poderia abusar demais dessas leis. Para não se auto-prejudicar, vamos dizer assim. Quer dizer, poder ele podia, mas ele ia se auto-prejudicar, né? O que ia mais se ferrar com isso no final ia ser ele, porque se os camponeses saíssem da terra dele, ele não ia ter mais o serviço deles, mais a participação da produção deles, ou o rendimento que eles lhe traziam, sei lá, chame como quiser. Então ele seria o maior prejudicado. Agora, com relação às leis religiosas, as leis da igreja. Praticamente chamo de leis da igreja católica porque, na prática, outras religiões não eram institucionalizadas. Tá bom, tinha o Islã, mas o Islã também tinha leis pesadas, só que o Islã não participou tanto da Europa em si na Idade Média. Então, vamos dizer mais como leis da Igreja Católica, porque majoritariamente eram leis da Igreja Católica, em função de ser Europa. Os responsáveis por fazer essas leis serem cumpridas eram os religiosos, era a instituição da Igreja. O que acontecia é que, muitas vezes, era pesado quais leis religiosas valiam a pena ter alguém para obrigar elas a serem cumpridas ou não, e quais leis eram simplesmente melhor deixar como é pecado, você vai para o inferno se não cumprir. Isso era pesado dentro da própria instituição da igreja. Porque afinal não valia a pena fiscalizar tudo que é coisa que acontecia no mundo, né?
E no caso daqueles acreditavam que valia a pena ser exercido o poder para se fazer cumprir, o que eu posso dizer que eram casos mais raros, haviam as situações em que haviam forças da igreja, sim, haviam ordens de cavalaria como templários, hospitaleiros e todo o resto, que poderiam ser utilizados como exércitos do Papa e forças militares do Papa para fazer-se cumprir a vontade da igreja. E haviam os acordos com os senhores feudais. Às vezes eles negociavam alguma coisa. Ao invés de o senhor feudal pagar algum dízimo ou ceder algum privilégio à igreja, ele faz determinada ação por ela, caso ele concorde. Ele pode trocar determinado favor que ele deveria à igreja por esta ação. Porém, neste caso, já era uma coisa mais acordo igreja e senhor, que poderia variar dependendo do caso. Porém, essa é uma questão que não faz muito sentido se cumprir, porque no fundo, como toda lei real que existe no mundo, e quando eu falo lei mesmo, tá? Não é princípio de lei, porque muita gente confunde princípio de lei com lei. Princípio de lei é a referência do porquê que a lei tem que ser seguida, dos ideais dela e todo o resto. A lei, para ser uma lei em si, ela tem que prever uma punição. Não existe uma lei que não prevê. Ah, mas e se você não cumpri-la? Tem que ter uma punição, tem que ter alguma coisa que vai acontecer caso ela não seja cumprida, que vai fazer ela ser exercida. E como em qualquer momento da história sempre foi e sempre vai ser, essas coisas sempre funcionaram em última instância pela força. Ou seja, na época era pela espada, ou por alguma outra arma que eles tinham no período. Hoje é talvez por um fuzil, ou por alguma arma da polícia ou do exército. Enfim, última instância, toda a lei é lastreada na força. Toda lei, que não é meramente princípio. E na época não era diferente, né? Então, em última instância, vinha alguém com uma espada e fazia-se cumprir a lei. Agora, se havia uma polícia da época que ia fiscalizar... Não, isso é viagem. O que haviam eram as forças militares do senhor de determinado território, que, lógico, o senhor tinha interesse em manter o território dele seguro e ordeiro, e, portanto, utilizava suas forças para fiscalizar o dia a dia também, quando elas não estavam em guerra. Agora, polícia na Idade Média, isso não existia. Esse é um conceito relativamente novo, vamos dizer assim, porque veio após o final da Idade Média. E bom, nobres amigos, acho que por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Se gostaram, por favor, deixem seu like. Obrigado e até a próxima.